Primeiro, muito dentro daquilo que o reverendo Hernandes falou sobre a chegada das nossas mensagens em lugares em que a gente não imagina. Semana passada eu estava na ilha de Marajó, e aí, navegando lá pelos rios, chegando nas populações ribeirinhas, a gente via que as pessoas tinham acesso às redes sociais via internet, como em qualquer lugar desse país, o que nos mostra que, de fato, as pessoas elas estão plugadas e a gente acaba, sim, influenciando aqueles que estão lá. Mas, uma reflexão que eu tenho tido, e eu queria compartilhar com vocês e deixar vocês discutirem, é que o equilíbrio é muito difícil. Se, por um lado, a gente usa e deve usar a internet para disseminar o Evangelho, a palavra de Deus, por outro, nós podemos cair na tentação da idolatria. Em que sentido? Nós estamos querendo, de certa forma, através das redes sociais, sermos oniscientes, porque a impressão que se tem é que quanto mais pessoas você segue, mais do mundo você conhece e mais das coisas você entende. É como se você quisesse quase que tomar o lugar de Deus para saber de todas as coisas. Da mesma forma, o sentimento de onipresença, quando eu falo, eu influencio, e se eu falar, eu posso construir, também posso desconstruir um bocado de coisa na cabeça das pessoas. A pergunta que eu faço e que eu penso que a gente podia discutir é de que maneira a gente pode ser relevante nessa propagação do Evangelho sem permitir com que esse espírito idolátrico tente fazer com que a gente seja um pouco como Deus, né? Esteja presente em todos os lugares, porque acaba sendo essa coisa que o pastor Jorge Noda falou, né? Deixa eu ver o que está acontecendo, é rapidinho, né? A gente vê essa questão da Ucrânia agora, a quantidade de vídeos e todo mundo querendo saber o que está acontecendo, é aquela sensação de eu preciso conhecer tudo, mas também essa própria questão da onipotência, né? Eu tenho poder para cancelar alguém, eu tenho poder para desconsiderar uma pessoa. Se por um lado a gente deve pregar o Evangelho, por outro, será que a gente não corre o risco de permitir que o espírito idolátrico desse mundo tome conta dos nossos corações? Com vocês. Vai lá, varão, você que é a nossa autoridade aí. Som. Irmãos, veja bem, eu acho que as palestras que nós ouvimos até agora foram bem complementares. Recebemos alertas acerca do perigo, recebemos alerta do que é a verdade, não cair na malha dos fake news. Encontramos um alerta de como cuidar do tempo para que isso não seja um laço, levar você a quase que um vício, uma dependência. E encontramos alerta de que é uma ferramenta que nós temos, que Deus colocou na nossa mão, e que não é apenas o ímpio que vai usar. As redes sociais não são más e nem boas em si mesmas, depende de quem vai usar e para que vai usar. Então, eu não consigo perceber a ideia de que alguém que é um cristão possa achar que ele é alguma coisa. Porque, veja bem, na medida em que você conhece a Deus, e se você conhece a Deus, não tem como o narizinho ficar empinado. Não tem como. Se até os serafins cobrem o rosto na presença dele, e nós. Todas as pessoas que tiveram experiência com Deus, elas se humilharam. Jó se humilhou, Pedro se humilhou, Paulo se humilhou, João se humilhou. Então não tem como dizer, eu estou na presença de Deus, eu me sentindo assim, com o peito estufado. Segundo, não tem como também a gente ficar com o nariz empinado se a gente se conhece. Só um louco pode dizer, não, eu sou um cara legal, Deus foi muito, muito sábio em me escolher, porque se Deus tivesse me escolhido, Ele teria cometido um agafe. Eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou um doido, pensa assim. Então, acho que motivação é muito importante. Deus conhece o coração.
Então, ao usar as mídias sociais, a gente tem que pensar nisso. O que é que eu quero? Promover a verdade, para a glória de Deus, remir o tempo e levar a verdade. Manter esse equilíbrio é fundamental. Que é uma tentação, perder tempo, é mesmo. Acho que todos nós lidamos com isso. É vigilância constante. Há determinados truques que eu procuro pessoalmente evitar. Por exemplo, eu gosto de assistir um bom filme, gosto, eu evito. Eu acho que eu assisti pouquíssimas séries na vida. Porque se você assiste a primeira cena, você quer assistir a segunda. Aí você quer assistir a terceira. Então, para todo mundo, o dia tem 24 horas. Se você não tomar cuidado, você gasta as 24 horas em coisas banais. Remir o tempo é um grande desafio. Para vocês que se escrevem, para escrever, você tem que focar, você tem que concentrar, você tem viagem a fazer, você tem sermão a pregar, você tem visita a fazer, você tem aconselhamento a dar, você tem atividade. Se você não tomar cuidado, o dia vai embora, vaza entre os dedos. Então, foque naquilo que é prioridade. Você disse uma coisa muito importante, a questão do urgente. Hoje nós vivemos na tensão entre o urgente e o importante. Nem tudo que é urgente é importante. Então você precisa, à luz das Escrituras, pensar, meu Deus, eu quero usar o meu tempo com relevância, mas não jogar tempo fora. Se jogar tempo fora, já era. Então, selecione o que é importante e vigie o seu coração, porque o coração é enganoso, muito enganoso. Baixa a bola, sempre baixa a bola. Acho que é um recado para nós. Nem sei se eu ainda tenho direito de falar alguma coisa, que eu extrapolei o meu tempo, mas conto com o perdão de vocês. Eu só vou dizer sobre essa pergunta do Renato. Vou voltar então ao texto do Lázaro, que é um texto preciosíssimo. E lembrar que todas as vezes que aquele texto fala de amor, aparece ali então a raiz ágape, né? Ou seja, vamos ter o amor ágape expresso. Ou seja, não tenham ágape pelo mundo, nem pelo que no mundo há, né? Porque aquele que tem ágape pelo mundo, o ágape de Deus não está nele, ou seja, ele não ama as coisas que Deus ama, né? É bastante importante que no grego clássico e inclusive no koiné, a palavra ágape é um conceito muito simples de amor. Às vezes as pessoas, o amor divino, e elas fazem uma coisa como se ele fosse incompreensível. Mas basicamente o amor ágape é escolha. Significa escolher algo. Então, leiam esse versículo dessa forma: não escolham o mundo, não prefiram o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque se você prefere as coisas que há no mundo, você não prefere as coisas que Deus prefere. Então, basicamente, nós temos a capacidade de amar, de decidir quem nós vamos amar, de escolher quem nós vamos amar, né? E isso é um conceito tão simples. Ontem eu abri a conferência Kids, que nós estamos cooperando com a Vinac para organizar, falando para as crianças pequenas sobre isso, sobre o que significa amar, né? Para poder então chegar ao entendimento do que significa amar o amigo, como o Senhor Jesus disse em João 15. Então, basicamente, o que nós precisamos é lembrar que nós temos o direito, a capacidade e a ordenança de Deus para escolher aquilo a que nós vamos nos dedicar, escolher aquilo a que nós vamos gastar. E que é bom que a gente escolha aquilo que Deus escolhe, para que a gente prefira aquilo que Deus prefere. Então, essa é uma decisão para se tomar, desde a hora que você liga o computador, ou a hora que você abre um livro, ou a hora que você investe o seu dinheiro. Ame aquilo que Deus ama. Escolha aquilo que Deus escolhe. E isso
nos leva então de volta ao que o Noda falou. Essa é uma forma prudente de nós organizarmos nosso tempo, nosso dinheiro, nossos recursos, enfim. Oi. Gente, na verdade eu não queria fazer nenhuma consideração, eu só gostaria de dizer para vocês que Deus não mede você pelas curtidas que você recebe nas redes sociais. Ele ama você com amor incondicional por causa do amor de Cristo por nós na cruz. Só gostaria de deixar isso para você. Gente, eu quero lembrar a todos que eu não tenho nem roupa para usar no meio disso aqui, certo, gente? Então, eu estou aqui. Eu creio que a raiz de todo o problema humano está lá no Éden, né? Nós sabemos que o problema é que nós queremos ser deuses, né? Essa é a raiz lá daquela promessa que está lá no Éden. E eu creio que, de fato, o nosso problema é porque nós queremos ser soberanos sobre a nossa própria história, sobre o mundo, sobre o que nós ouvimos, vemos, ou gostamos ou não gostamos, porque nós queremos criar aquilo que o pastor Jorge falou. Nós já temos o desejo de criar um metaverso, né? De narrativas, de coisas que eu curto, que eu não curto. E as mídias sociais, ela tem possibilitado isso. Então, eu acho que o caminho, realmente, para você, é o caminho da autoconfrontação. É você, de fato, confrontar seu próprio coração, pastorear seu próprio coração. Fazer uma avaliação e dizer, por que eu estou fazendo isso? Porque realmente avaliar quanto tempo você está ali nas mídias sociais, as publicações que você faz, por qual motivo você está fazendo. Ao querer acompanhar aquela notícia, eu gosto muito de ler notícias, e eu me peguei essa semana correndo atrás de saber tudo sobre a Ucrânia e a Rússia. Eu disse, meu Deus, tem um evento da Consciência Cristã, a gente tem que correr para terminar a organização, e eu estou perdendo meu tempo aqui para saber o que está acontecendo lá. É óbvio que a gente precisa nos informar, mas essa autoconfrontação, ela tem que ser constante. Será que, caramba, eu estou perdendo tempo demais aqui? E aí você vai dizer, ok, pastor, eu fiz essa autoavaliação, e agora o que eu faço? Nós somos dependentes da graça de Deus. Somos dependentes do Evangelho. Aí volto exatamente à mensagem, né, que o pastor Bernardo trouxe aqui. O Evangelho, ele vai trazer à luz aquilo que está realmente escondido em nosso coração, em nossas motivações, naquilo que nós vemos. E aí você vai encontrar a paz que excede todo o entendimento. Você vai encontrar aquilo que Filipenses 4 diz. Se você mantiver na sua mente, de fato, o Evangelho como a luz que é lançada sobre os motivos do seu coração, sobre o que você está amando, sobre a cultura que você está consumindo, sobre tudo, o Evangelho vai desnudar todas essas coisas. E assim você, por meio dessa autoconfrontação, com certeza você vai conseguir se libertar um pouco mais dessas amarras e saber remir o tempo.